Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Obrigado por sua presença do outro lado. Salmo de número 15, ok? Uma leitura rápida, certo? Para nossa meditação, compreensão desse singular salmo do rei Davi. Nós sabemos que os títulos são junções, as junções posteriores, certo? São adições que foram colocadas nos textos bíblicos pelos estudiosos, conforme eles faziam leitura do texto. Então, aí, conforme o seu entendimento da leitura, aí eles aplicavam, então, um determinado título. E aqui, após a leitura, eles entenderam que o título deveria ser aqui o verdadeiro cidadão do céu, dos céus, ok? Salmo de Davi. Muito embora Davi não esteja falando aqui de céus, coisa nenhuma, certo? Quando você vê todo o Antigo Testamento, toda referência de bênção, de paz, de prosperidade, isso, tudo é, em suma, terrestre, certo? É em relação à vida na terra, o seu relacionamento com Deus e com os homens na terra, com o próximo, com o estrangeiro, com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o desamparado. E não é de outra forma como este salmo. Veja bem, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Onde ficava o tabernáculo? Nos céus ou na terra? Na terra. Quem morará no teu santo monte? Onde ficava o monte onde Deus falou? Nos céus ou na terra? Na terra. Certo? Então, aqui faz referência àquele que serve a Deus fielmente de coração e que só esses é que têm acesso à presença de Deus, a intimidade constante com Deus aqui na terra. A nossa intimidade começa aqui na terra, certo? E se quiser fazer alguma coisa de bem, de bom, de útil, de agradável, de honroso, faça aqui na terra, certo? É a nossa relação tanto horizontal como vertical. Vertical é em relação a Deus, horizontal é em relação aos homens, é em relação a todas as outras pessoas que convivem ao nosso redor ou não, certo? Porque muitas vezes alguma decisão, algum benefício que venhamos a realizar pode afetar a quem está próximo como quem está longe. Então, é esta relação, certo? Horizontal, certo? Que temos com os homens, com os semelhantes. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? E ele responde, aquele que anda em sinceridade pratica a justiça. A justiça tem que ser praticada aqui na terra. Andar em sinceridade, não com duas caras, certo? Não com máscaras, não como uma representação, pois nós não estamos num palco representando, ok? E fala verazmente segundo o seu coração. Fala verazmente segundo o seu coração. Poderia ser segundo o teu coração, se eu estivesse falando diretamente a Deus, mas segundo o seu coração. E o indivíduo que fala sinceramente, verazmente, segundo o seu coração. Verazmente, certo? Ser verdadeiro. Aquele que não difama com a sua língua, pensou muito bem nisso aí, que não difama. O que é difamar? O que é difamar? Falar mal do próximo, caluniar, certo? Acho que existe uma pequena diferença entre difamação e calúnia.
Calúnia é quando você sai propagando algo que alguém não fez, certo? Levantando textos falsos ou com acusações falsas, certo? Isto é calúnia. E difamação é mesmo que a pessoa tenha feito algo, mas você sai por aí espalhando e a pessoa não quer que isso aconteça, certo? Talvez tenha feito algo em particular. Foi verdade que a pessoa fez, mas não devemos de maneira nenhuma sair por aí espalhando, e tudo isso leva processo e a pessoa pode ganhar, certo? O processo por calúnia é ganho certo e o processo por difamação também pode se ganhar, certo? Mesmo que a pessoa tenha feito tal coisa e saia se espalhando sem o consentimento da pessoa, isto também dá processo e quem faz isso pode se prejudicar, certo? Pode ter sido verdade, ou é verdade, no caso da difamação, mas não se pode sair por aí espalhando a vida de ninguém, mesmo que tenha sido verdade, no caso de verdade que a pessoa tenha feito algo ou falado algo, enquanto que a calúnia é o contrário. A pessoa não fez e alguém sai por aí espalhando, dizendo que a pessoa fez. Então, aquilo que não difama, mesmo que as pessoas, alguém tenha feito algo, tenha cometido algo, não é da minha conta, não é da sua conta. Sair por aí espalhando a vida pessoal de ninguém, certo? A vida pessoal de ninguém não deve ser levada a público sem o consentimento da pessoa, ainda mais nos dias de hoje, onde as pessoas têm muito mais consciência dos seus direitos, certo? E tristemente menos de suas obrigações, ok? Aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Não aceita afronta contra o seu próximo, certo? Cada qual que assuma a sua briga, certo? Os seus problemas. Não aceita afronta, não é conivente com a afronta do próximo. Aquele acuse os olhos o réprobo. Réprobo é desprezado. O réprobo é aquele que é mau, extremamente mau, certo? Uma pessoa vil, uma pessoa que às vezes foi rejeitada por Deus, aqui no contexto religioso significa isso, certo? E é como aquele caso do Salmo, né? Que diz, Salmo 1, que não se assenta em roda de escarnecedores, ou seja, pessoas reprobas, ok? Então, tem que se desprezar no sentido dessa convivência íntima, certo? E é isso que aqui está dizendo. Não é para agredir, nem para maltratar, nem para matar, mas honra os que temem ao Senhor, aqueles que, mesmo que jurem com dano seu, não muda, certo? Então, temos aqui mais honra os que temem o Senhor. É a continuação da parte que diz aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Aquele, certo? Mais uma vez o habitante, o morador do tabernáculo, o digno de estar no tabernáculo, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda, certo? Mesmo que jure com dano seu, não muda. Isso tem a ver com a lei do juramento, a lei dos votos do Antigo Testamento, que está lá em Números capítulo 30, certo?
o que está ligado a jurar em nome de Javé, em nome de Jeová, em nome do Deus eterno, do Senhor Criador. Então, todo juramento que fosse feito, que a pessoa fazia, juramentos, votos, em nome de Deus, tinham que ser peremptoriamente cumpridos, ok? Com algumas exceções, certo? Com algumas exceções. Se o pai não aceitasse o juramento de uma filha nesse sentido, o pai, certo, poderia anular. Então esse juramento da filha ficaria anulado. Se o marido não aceitasse o juramento, o voto de sua esposa, esse voto seria anulado. Os demais deveriam ser cumpridos, certo? Ser cumprido. Veja como Deus coloca a família em primeiro lugar, a autoridade familiar, a autoridade paternal e a autoridade marital, certo? Em primeiro lugar, mesmo que a moça, que a senhora tivesse jurado em nome de Javé. Mesmo não, porque todos os juramentos, quando se fala de juramento aqui, está falando de juramento em nome de Javé, em nome de Deus. Então não poderia ser quebrado. Mas nesses casos, quando as mulheres juravam, prometiam, faziam votos, se o pai não aceitasse, o marido não aceitasse, esses juramentos, esses votos poderiam ser anulados. Os demais tinham que ser cumpridos mesmo com dano seu, certo? É isso que está tratando aqui, é uma questão religiosa, não é uma questão social. Quando nós prometemos algo a alguém, certo? Que prometemos que vamos fazer tal coisa, que vamos tal dia, que eu vou lhe dar isso ou aquilo e depois nós nos arrependemos e não temos condição de cumprir. Isso é uma outra coisa, é uma outra história, preciso que se entenda isso. Quando nós juramos, nós prometemos algo a alguém, melhor dizendo, e nós não podemos cumprir, simplesmente podemos quebrar o voto. Podemos chegar para a pessoa e dizer que não dá, que imprevistos aconteceram e podem ser mudados, porque não foram juramentos, não foram votos feitos em nome de Jeová, porque hoje nós não temos esse costume. Mas o povo de Israel tinha esse costume, é algo cultural. No mundo antigo, jurar em nome de um Deus, em nome de uma divindade, certo? No caso de Israel, que é o nosso caso aqui, o nosso contexto de estudo, não poderia ser mudado de maneira alguma, certo? Mas hoje, no nosso contexto social, nós também fazemos votos, fazemos promessas, dizemos que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dar isso, aquilo a alguém. Quantos pais prometeram dar alguma coisa ao filho e depois não puderam, certo? Será que tinha que cumprir realmente? Não, porque não fez um juramento, uma promessa em nome de Deus, certo? Então, toda a problemática de entender esse verso está aqui, porque quando se explica, tenta explicar esse verso aqui, as pessoas não levam em conta o contexto religioso implícito aqui neste verso, certo? Não é o nosso caso atualmente na contemporaneidade, na modernidade, ultramodernidade, certo? Que nós não prometemos nada a ninguém, a um colega, a um amigo, a um filho, a uma mulher, certo? Ou a empresa também, ou a empresa que promete aos funcionários, não se faz isso em nome de uma divindade, certo? Se faz isso apenas em cima de previsões, certo? Como um pai faz, certo? Se eu tiver tal e tal quantia de dinheiro, eu vou dar isso e isso a você, certo? Ou se você passar de ano, eu vou te dar isso. Mas acontece que às vezes o filho chega, passa de ano, o pai não tem condição de dar, certo? O que prometeu. Então, pode sim ser quebrado, certo? E explicar a pessoa por que não deu, porque não foi possível, porque pode ser quebrado, porque não foi feita uma promessa com juramento
jurando-se pelo nome de Javé, de Jeová, pelo nome do Deus eterno. Agora, se tivesse sido, assim, tinha que se cumprir realmente, a pessoa tinha que se virar e cumprir, certo? Às vezes a empresa diz que vai dar X de bônus ao funcionário, mas só que acontece imprevisto, não é possível cumprir o que prometeu. Então se explica porque não pôde cumprir. E pode ser quebrado, porque não foi feito um juramento em nome de Deus, em nome de Javé. Então, esse versículo tem que ser entendido, tem que ser explicado, certo? No contexto, de acordo com o contexto religioso da época, de acordo com o contexto religioso da antiguidade, tanto de Israel quanto dos outros povos em redor, quanto de outros povos no mundo, pois tudo se fazia assim em relação à divindade, colocando-se a divindade no meio, porque isso era como se fosse uma assinatura, certo? Era como se fosse uma assinatura. Hoje, a nossa promessa muitas vezes é uma simples assinatura nossa. Nós fazemos uma assinatura, né? Rabiscamos lá o nosso nome no cheque e não podemos cumprir, certo? E pode ser quebrada. Aí tem que se entrar com acordo com a quem você passou esse documento, certo? Com sua assinatura. Pode ser, olhando por esse lado, por esse contexto, não pode, porque você não fez um juramento a Deus. O juramento ali, a promessa, é no seu nome. Você está entendendo? Não foi no nome de Deus. Então, eu vejo muita confusão a respeito disso, ainda hoje, dizendo que a pessoa não pode prometer, se prometeu, tem que cumprir obrigatoriamente, certo? Olhando pelo contexto religioso, não, negativo, porque não foi feito um juramento em nome do Deus eterno, poderoso, Jeová ou Javé. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura também é outra coisa problemática, que se refere, está falando com usura, juros excessivos, certo? Juros excessivos. O dinheiro é uma mercadoria de troca e uma mercadoria que também é vendida, certo? E quando se faz câmbio, certo? Então entra-se esses juros, essas taxas, e o que está dizendo aqui é que não pode ser excessivo, certo? Com usura, certo? É isso que Deus proíbe, está proibindo, é a usura, é o cobrar demais, em excesso, certo? Nem recebe suborno contra o inocente. Não se recebe suborno contra o inocente. Contra o inocente. Agora fica a questão, ele pode receber contra alguém que não é inocente, o ímpio? Diga-me onde está fulano de tal, que cometeu tal assassinato, ou estupro, ou coisa assim, e eu vou lhe pagar. Será que pode? Não sei, fica aí a questão para você, porque aqui diz não recebe suborno contra o inocente. Não é contra aquele que não é inocente. Lembra-se dos caçadores de recompensa do Velho Oeste? Vivo ou morto, e lá colocava-se o valor, certo? Acontece que também, muitas vezes, caçava-se pessoas inocentes. É isso que Deus proíbe, certo? Isso que Deus proíbe. Quem faz isto nunca será abalado. Quem segue essas instruções aqui que foram dadas pelo rei Davi, nunca será abalado, ok? Permanecerá firme agora e eternamente, certo? Então, valeu, Deus abençoe, espero que tenha ficado entendido essas duas questões a respeito do juro, certo? Afinal de contas, a agiotagem
é considerada crime, na minha opinião, porque os banqueiros deram em cima das pessoas físicas que emprestavam dinheiro a juros e estavam emprestando mais do que o banco, cobrando menos. E aí, influenciando o governo, conseguiu que fosse aprovada a lei qualificando a agiotagem como crime. Mas e o que o banco faz? Não é agiotagem, quando empresta dinheiro também é juros? Claro que é. E por que não é crime? E por que uma pessoa física é crime? Será que pode ser porque os bancos pagam imposto e a pessoa física não pague? Mas talvez tenha muito mais por trás disso. Porque as pessoas estavam deixando de recorrer aos bancos com juros altos para tomar dinheiro a juros com pessoas físicas cujo juro era menor e a exigência também era menor, certo? Então, Deus proíbe o excesso, como em tudo, o excesso. Valeu? Então, são questões complicadas que talvez não cheguemos a nenhum consenso, tanto essa questão do voto, quanto essa questão do emprestar dinheiro a juro, mas essas são minhas opiniões, pelo que eu entendo, segundo o contexto bíblico e segundo o contexto social que condena, que criminaliza a agiotagem. Valeu? Muito obrigado. Bye bye. Deus abençoe. Tchau.